Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política. Editorial Boa Tempo, editora UFRJ, edição 2011. Elementos fundamentais para a crítica da economia política, Grundrisse. Primeira parte. Terceiro capítulo do Capital. Primeira seção, processo de produção do capital. Capítulo do dinheiro como capital. Item 2. A circulação e o valor de troca proveniente da circulação, o pressuposto do capital. Páginas 200 a 213. Para desenvolver o conceito de capital, é necessário partir não do trabalho, mas do valor e, de fato, do valor de troca, já desenvolvido no movimento da circulação. É tão possível passar diretamente do trabalho ao capital, quanto passar diretamente das diversas raças humanas ao banqueiro, ou da natureza à máquina a vapor. Vimos que no dinheiro, enquanto tal, o valor de troca já contém uma forma autônoma em relação à circulação, mas uma forma somente negativa, fugaz ou ilusória, quando fixado. Ele só existe em relação à circulação e como possibilidade de nela ingressar, mas perde essa determinação tão logo se realiza e recai em suas duas determinações anteriores de medidas dos valores de troca e de meio de troca. Tão logo o dinheiro é posto como valor de troca, que não só se autonomiza em relação à circulação, mas nela se conserva. Não é mais dinheiro, já que o dinheiro, enquanto tal, não vai além da determinação negativa, mas é capital. Que o dinheiro é a primeira forma em que o valor de troca continua até a determinação do capital e que, por isso, a primeira forma fenomênica do capital é confundida com o próprio capital ou é considerada como a sua única forma adequada, é um fato histórico que, longe de contradizer nosso desenvolvimento, antes o confirma. A primeira determinação do capital é, portanto, que o valor de troca precedente da circulação e que, por isso, a pressupõe, se conserva nela e por meio dela, que não se perde ao ingressar nela, que a circulação não é o movimento de seu desaparecimento, mas antes o movimento de seu efetivo autopor como valor de troca, a sua autorrealização como valor de troca. Não pode ser dito que o valor de troca, enquanto tal, é realizado na circulação simples. Ele é realizado tão somente no momento de seu desaparecimento. Se a mercadoria é trocada por mercadoria por meio do dinheiro, sua determinação de valor desaparece no momento em que ela se realiza, e ela sai da relação, devém indiferente em relação a ela, unicamente objeto direto da necessidade. Se o dinheiro é trocado por mercadoria, está posto inclusive o desaparecimento da forma da troca como simples mediação formal para tomar posse do material natural da mercadoria. Se a mercadoria é trocada por dinheiro, a forma do valor de troca posto como valor de troca, o dinheiro subsiste só enquanto se mantém fora da troca, se esquiva dela, e por conseguinte é a efetivação puramente formal, puramente ideal, nessa forma em que a autonomia do valor de troca existe de maneira palpável. Finalmente, se o dinheiro é trocado por dinheiro, a quarta forma na qual a circulação pode ser analisada, mas que no fundo é apenas a terceira forma, expressa na forma da troca, não aparece mais sequer uma diferença formal entre os diferentes. Distinção sem uma diferença. Desaparece não só o valor de troca, mas o movimento formal de seu desaparecimento. Na verdade, essas quatro determinações formais da circulação simples são redutíveis a duas que, todavia, coincidem entre si. A diferença consiste em qual das duas é posta a ênfase, qual das duas é acentuada, qual dos dois momentos, dinheiro e mercadoria, constitui o ponto de partida. A saber, dinheiro por mercadoria, o valor de troca da mercadoria desaparece diante do seu conteúdo material, ou mercadoria por dinheiro, seu conteúdo desaparece diante da sua forma como valor de troca. No primeiro caso, é suprimida a forma do valor de troca, no segundo, sua substância. Nos dois casos, portanto, sua realização é evanescente. É somente no capital que o valor de troca é posto como valor de troca, pelo fato de que se conserva na circulação. Nem advém substancial, mas se efetiva sempre em outras substâncias, em uma totalidade delas, nem perde sua determinação formal, mas conserva,
em cada uma das diferentes substâncias sua identidade consigo mesmo. Portanto, permanece sempre dinheiro e sempre mercadoria. Ele é, em cada momento, ambos os momentos que na circulação desaparecem, um no outro. Mas o é apenas porque ele próprio é um circuito de trocas que se renova continuamente. Sob esse aspecto, sua circulação é diferente da circulação simples do valor de troca enquanto tal. A circulação simples só é circulação, na verdade, desde o ponto de vista do observador ou em si. Não é posta enquanto tal. Não é o mesmo valor de troca, justamente porque sua substância é uma mercadoria determinada, que primeiro devém dinheiro e em seguida novamente mercadoria. Mas não somente outros valores de troca, outras mercadorias que aparecem diante do dinheiro. A circulação, o circuito, consiste raramente ou meramente na simples repetição ou alternância da determinação de mercadoria e dinheiro, e não no fato de que o ponto de partida efetivo é também o ponto de retorno. Por isso, a circulação simples, na medida em que é considerada enquanto tal, é só dinheiro, é o momento persistente. Foi descrita como simples circulação de dinheiro, como simples curso do dinheiro. Os valores capitais se perpetuam. SEI 21, nota 10. A indicação da página refere-se ao caderno de extratos de 1844. A passagem extratada encontra-se em Jean-Baptiste Say, ver Mega, seção 4, capítulo 2, página 315. O capital, valor permanente, que se multiplica, ainda não cabe aqui, que não mais pereceu. Esse valor se depreende da mercadoria que o tinha criado, como uma qualidade metafísica e substancial, ficou sempre de posse do mesmo lavrador. Aqui é indiferente, digamos, proprietário, para a qual se revertiu de diferentes formas. Nota 11. O algoritmo romano indica a página de um caderno de extratos extraviado. Jean-Charles Sismond, segunda edição, Paris, Delannoy, 1827, tomo 1, página 88 e 89, os trechos entre parênteses são de Marx, nota da tradução. A expressão quantidade monetária, ou metafísica, do original foi lida e interpretada por Marx como qualidade metafísica. Isso se repete também na página 26 do caderno 5 e na página 19 do caderno 7, dos elementos fundamentais. Ver página 443 a 444, 635 a 636. A imortalidade a que o dinheiro aspirava quando se pôs negativamente perante a circulação, quando se retirou dela o capital, consegue porque se conserva precisamente pelo fato de que se expõe à circulação. O capital como valor de troca pressuposto à circulação, ou pressupondo a circulação, e nela se conservando, não só é idealmente em cada momento, cada um de ambos os momentos contidos na circulação simples, como também assume de maneira alternada a forma de um e de outro, porém, não mais como na circulação simples em que simplesmente passava de um momento a outro, mas é, ao mesmo tempo e em cada uma das determinações, relação com as determinações opostas. A. Contém idealmente em si. O capital devém alternadamente mercadoria e dinheiro, mas, primeiro, ele próprio é a alternância dessas duas determinações. Segundo, ele devém mercadoria. Não essa ou aquela mercadoria, mas uma totalidade de mercadorias. Ele não é indiferente à substância, mas à forma determinada. Sob esse aspecto, aparece como uma metamorfose incessante dessa substância. Portanto, na medida em que o capital é posto como conteúdo particular do valor de troca, essa própria particularidade é uma totalidade de particularidades, por isso é indiferente não a particularidade enquanto tal, mas a particularidade singular ou singularizada. A identidade, a forma da universalidade que ele conserva é a de ser valor de troca, e enquanto tal, dinheiro. Por isso, o capital é posto ainda como dinheiro, se troca de fato como mercadoria por dinheiro. Mas, posto como dinheiro, como essa forma contraditória da universalidade do valor de troca, está simultaneamente posto nele que não deve perder a universalidade como na circulação simples, mas sua determinação antitética ou só deve assumi-la de maneira evanescente, logo trocando-se novamente por mercadoria. Mas como mercadoria que, mesmo em sua particularidade expressa, a universalidade do valor de troca e, em consequência, muda incessantemente sua forma determinada. Quando falamos aqui de capital, ainda se trata apenas de um nome.
A única determinabilidade em que o capital é posto, à diferença do valor de troca imediato e do dinheiro, é a determinabilidade do valor de troca que se conserva e se perpetua na circulação e pela circulação. Consideramos até aqui apenas um aspecto a autoconservação na e pela circulação. O outro aspecto igualmente importante é o de que o valor de troca é pressuposto não mais como simples valor de troca, tal como existe como determinação simplesmente ideal da mercadoria, antes de ela entrar na circulação, ou como mais precisamente determinação somente pensada, uma vez que ela só devém valor de troca evanescente na circulação. Nem tampouco como valor de troca tal como existe como um momento na circulação. Como dinheiro, ele existe aqui como dinheiro, como valor de troca objetivado, mas de tal maneira que nele está posta a relação antes descrita. O que distingue a segunda determinação da primeira é que ele, primeiro, existe na forma da objetividade, segundo, provém da circulação, portanto, a pressupõe, mas ao mesmo tempo parte de si, mesmo como pressuposto em relação à circulação. O resultado da circulação simples pode ser expresso por dois aspectos. O simplesmente negativo, as mercadorias lançadas na circulação alcançam seu objetivo, são trocadas umas pelas outras, cada uma devém objeto de necessidade e é consumida. Com isso, portanto, a circulação está terminada. Nada mais além resta do dinheiro como simples resíduo. Enquanto tal, resíduo, entretanto, deixa de ser dinheiro, perde sua determinação formal, colapsa em sua matéria, que sobra como cinza inorgânica de todo o processo. O positivamente negativo. O dinheiro é negado não como valor de troca objetivado, existente para si, não apenas evanescente na circulação, mas é negada a autonomia contraditória, a universalidade simplesmente abstrata na qual ele se fixou. Mas, salto de linha conforme o original de Marx, nota da edição. Em terceiro lugar, o valor de troca como pressuposto e, ao mesmo tempo, resultado da circulação, do mesmo modo que se supôs que emergiu da circulação, tende a emergir dela novamente. Se isso acontecesse só de maneira formal, o valor de troca se tornaria de novo simplesmente dinheiro. Se ele saísse como mercadoria efetiva, tal como ocorre na circulação simples, se tornaria mero objeto de necessidade, seria consumido enquanto tal e, do mesmo modo, perderia sua determinação formal, para que a saída se torne efetiva. O valor de troca tem de devir igualmente o objeto da necessidade ser consumido enquanto tal, mas tem de ser consumido pelo trabalho e, desse modo, se reproduzir novamente. Expresso de outra maneira, o valor de troca era originalmente de acordo com seu conteúdo quanto um objetivado de trabalho ou de tempo de trabalho enquanto tal. Ele continuou em sua objetivação por meio da circulação até sua existência como dinheiro tangível. Agora, ele próprio tem de pôr novamente o ponto de partida da circulação, o qual se situa fora dela, que lhe era pressuposto e para o qual ela própria aparecia como um movimento que se apodera do valor de troca a partir do exterior e o transforma no interior dela mesma, a saber, o trabalho. Agora, contudo, não mais como simples equivalente ou simples objetivação do trabalho, mas como valor de troca objetivado e autonomizado, que só se entrega ao trabalho, só devém seu material para renovar-se a si mesmo e para começar a circulação a partir de si mesmo. Com isso, também não se trata mais de simples equiparação, da preservação de sua identidade como na circulação, mas de multiplicação de si mesmo. O valor de troca só se põe como valor de troca à medida que se valoriza, que, portanto, aumenta o seu valor. Como capital, o dinheiro, que da circulação regressa a si mesmo, perdeu sua rigidez, e de coisa tangível deveio um processo. De outro lado, porém, o trabalho modificou sua relação com a sua objetividade. Ele também retornou a si mesmo. O retorno, entretanto, é o retorno em que o trabalho objetivado no valor de troca põe o trabalho vivo como meio de sua produção, enquanto originalmente o valor de troca aparecia apenas como um produto do trabalho. Item 2. O valor de troca emergindo da circulação, pressupondo-se a circulação, conservando-se e multiplicando-se nela pela mediação do trabalho. Conceito universal do capital. Primeiro. Segundo, particularidade do capital. Capital circulante, capital fixo. Capital como meio de subsistência, matéria-prima e instrumento de trabalho. Terceiro, o capital como dinheiro. Item 1. Quantidade de capital. Acumulação. Item 2. O capital medido em si mesmo. Lucro, juro, valor do capital. O capital em contraste consigo mesmo
como juro e lucro. Item 3. A circulação dos capitais. Troca do capital por capital, troca de capital por renda, capital e preços. Concorrência dos capitais. Concentração dos capitais. O capital como crédito, o capital como capital por ações, o capital como mercado monetário, o capital conforme fonte de riqueza, o capitalista. Depois do capital, teria de ser tratada a propriedade fundiária. Depois dessa, o trabalho salariado. Todos os 3 pressupostos, o movimento dos preços como circulação, agora determinada em sua totalidade interna. De outro lado, as 3 classes, como presume a produção em suas 3 formas básicas e pressupostos da circulação. Em seguida, o Estado, sociedade burguesa, o imposto ou a existência das classes improdutivas, a dívida pública, a população, o Estado em suas relações exteriores, colônia, comércio exterior, taxa de câmbio, dinheiro como moeda internacional. Finalmente, o mercado mundial, propagação da sociedade burguesa sobre o Estado, as crises, dissolução do modo de produção e da forma de sociedade fundado sobre o valor de troca, o pôr real do trabalho individual como trabalho social e vice-versa. Nada é mais falso do que o modo pelo qual a sociedade é considerada tanto por economistas como por socialistas em relação às condições econômicas. Proudhon, por exemplo, afirma contra Bastiat, 16, página 29, nota 12. A indicação entre parênteses refere-se ao caderno de extratos 16 sobre Frédéric Bastiat, ver Bastiat e Proudhon, Gratuité du Clerc, citado anteriormente, páginas 177, 178 a 180 e 248 a 250, grifos de Marx. Para a sociedade, a diferença entre capital e produção não existe. Essa diferença é inteiramente subjetiva aos indivíduos. Portanto, chama justamente o social de subjetivo e chama a sociedade de abstração subjetiva. A diferença entre produto e capital é precisamente a de que, como capital, o produto exprime uma relação particular, pertencente a uma forma histórica de sociedade. A assim chamada consideração sob o ponto de vista da sociedade nada mais significa do que perder de vista as diferenças, justamente as diferenças que expressam a relação social ou relação da sociedade burguesa. A sociedade não consiste de indivíduos, mas expressa a soma de vínculos, relações em que se encontram esses indivíduos uns com os outros. É como se alguém quisesse dizer, do ponto de vista da sociedade não existem escravos e cidadãos. Ambos são seres humanos. Pelo contrário, são seres humanos fora da sociedade. Ser escravo e ser cidadão são determinações, relações sociais dos seres humanos A e B. O ser humano A, enquanto tal, não é escravo na e pela sociedade. O que o senhor Proudhon diz aqui do capital e do produto equivale a dizer que, para ele, do ponto de vista da sociedade, não existe nenhuma diferença entre capitalistas e trabalhadores, uma diferença que só existe precisamente do ponto de vista da sociedade. No escrito polêmico de Proudhon contra Bastiat, Gratuité do crédito ou gratuidade ou crédito gratuito, tudo se resume ao fato de que ele quer reduzir a troca entre capital e trabalho à troca simples de mercadoria como valores de troca, os momentos da circulação simples que abstrai justamente da diferença específica da qual tudo depende. Ele cita, todo produto tem em um dado momento devém capital, porque tudo que é consumido em um dado momento se consome reprodutivamente. Nota 13. Ibidem, página 177. Isso é inteiramente falso, mas não importa. Cita, o que faz com que a noção de produto se transforme de repente na de capital é a ideia de valor. Isso significa que o produto, para devir capital, deve ter passado por uma avaliação autêntica, deve ter sido comprado ou vendido, seu preço discutido e fixado por uma espécie de convenção legal. Por exemplo, o couro saído do matadouro é o produto do Magaref. Esse couro foi comprado pelo curtidor. No mesmo instante, este último leva o valor ao seu fundo de exploração. Graças ao trabalho do curtidor, esse capital devém novamente produto, etc. Nota 14. Ibidem, páginas 179 a 180. Cada capital é aqui um valor feito. O dinheiro é o valor mais perfeito. O valor feito na máxima potência. Isso significa, portanto, primeiro o produto devém capital pelo fato de que devém valor, ou o capital nada mais é do que valor simples. Não existe nenhuma diferença entre eles. Por isso, ele fala alternadamente ora de mercadoria, cujo aspecto natural é expresso como produto, ora de valor, ou melhor dizendo,
de preço, uma vez que pressupõe o ato da compra e venda. Segundo, dado que o dinheiro aparece como forma consumada do valor, como é na circulação simples, o dinheiro também é, por essa razão, o verdadeiro valor feito. A transição do simples valor de troca e de sua circulação no capital também pode ser expressa da seguinte maneira. Na circulação, o valor de troca aparece duplamente, ora como mercadoria, ora como dinheiro. Quando está em uma determinação, não está na outra. Isso vale para cada mercadoria particular. Mas a totalidade da circulação, considerada em si mesma, consiste em que o mesmo valor de troca, o valor de troca como sujeito, põe-se uma vez como mercadoria e outra vez como dinheiro. E é justamente esse movimento de se pôr nessa dupla determinação e de se conservar em cada uma delas como seu contrário, como dinheiro na mercadoria e como mercadoria no dinheiro. No entanto, isso que em si está presente na circulação simples não está posto nela. O valor de troca posto como unidade de mercadoria e dinheiro é o capital, e esse próprio por aparece como circulação do capital. Circulação que, contudo, é um espiral, uma curva que se amplia, não um simples círculo. Analisemos primeiro as determinações simples contidas na relação entre capital e trabalho, e de modo a descobrir a conexão interna tanto dessas terminações quanto de seus desenvolvimentos ulteriores, como com o antecedente. O primeiro pressuposto é que de um lado está o capital e de outro o trabalho, ambos como figuras autônomas entre si. Por conseguinte, ambos são também estranhos entre si. O trabalho que se confronta com o capital é trabalho alheio, friend, e o capital que se confronta com o trabalho é capital alheio, friend. Os extremos que se confrontam são especificamente diferentes. No primeiro pôr do valor de troca simples, o trabalho era determinado de tal maneira que o produto não era valor de uso imediato para o trabalhador, não era meio de subsistência direto. Essa era a condição geral da criação de um valor de troca e da troca em geral. Caso contrário, o trabalhador teria produzido somente um produto, um valor de uso imediato para si, mas nenhum valor de troca. Esse valor de troca, todavia, estava materializado em um produto que, enquanto tal, tinha valor de uso para outros, e nessa condição era objeto de suas necessidades. O valor de uso que o trabalhador tem para oferecer ao capitalista, portanto, que em geral ele tem para oferecer a outros, não está materializado em um produto, não existe de qualquer maneira fora dele, tão logo não existe realmente, mas só potencialmente como sua capacidade. Só devém efetivamente quando é solicitado pelo capital, quando é posto em movimento, pois a atividade sem objeto não é nada, ou é, no máximo, atividade intelectual, da qual não se trata aqui. Tão logo recebe o movimento do capital, esse valor de uso existe como atividade determinada, produtiva do trabalhador. É sua própria vivacidade dirigida a um objetivo determinado e por isso manifesta a uma forma determinada. Na relação do capital e trabalho, o valor de troca e o valor de uso estão postos em uma relação recíproca. Um lado, capital, é primeiro posto diante do outro como valor de troca. Nota da tradução. Da edição, desculpe. O valor não tem de ser concebido como uma unidade de valor de uso e valor de troca. Relendo. O valor não tem de ser concebido como uma unidade de valor de uso e de troca. O valor enquanto tal em si e para si é universal perante o valor de uso e o valor de troca com suas formas particulares. Isso tem significado na economia? O valor de uso é pressuposto também na troca simples ou troca pura. Mas aqui, onde se troca, se dá justamente em virtude do uso recíproco da mercadoria, o valor de uso. O conteúdo e a particularidade natural da mercadoria enquanto tal não tem nenhuma existência como determinação formal econômica. A sua determinação formal é, pelo contrário, o valor de troca. O conteúdo é indiferente fora dessa forma. Não é conteúdo da relação como relação social, mas esse conteúdo, enquanto tal, não se desenvolve em um sistema de necessidade de produção. O valor de uso, enquanto tal, não entra na própria forma como determinante da própria forma econômica. Por exemplo, na relação entre capital e trabalho, nas diferentes formas do trabalho, agricultura, indústria, etc., renda da terra, influência das estações do ano sobre os preços das matérias-primas, etc., se apenas o valor de troca enquanto tal tivesse um papel na economia, como poderia intervir mais tarde tais elementos que se referem inteiramente ao valor de uso, como, por exemplo, no caso do capital como matéria-prima? Como aparece de repente em Ricardo a constituição física da terra, etc., a palavra mercadoria em alemão, bens, talvez como gênero,
em contraste com mercadoria, contém a relação. O preço aparece nela como simples determinação formal, o que de modo algum contradiz o fato de que o valor de troca é a determinação predominante. Mas o uso não deixa naturalmente de existir pelo fato de que é determinado de maneira exclusiva pela troca, muito embora evidentemente receba dessa maneira sua própria orientação. De todo modo, isso tem de ser investigado com precisão na investigação sobre o valor, e não como faz Ricardo ser inteiramente abstraído, nem como faz o insípido sei, que afeta a importância com o simples pressuposto da palavra utilidade. Antes de tudo, mostrar-se-á como valor de uso na circulação, mostrar-se-á e é preciso mostrar no desenvolvimento das etapas isoladas, em que, medida o valor do seu uso, fica não só como substância pressuposta fora da economia de sua determinação ou determinações formais, mas em que medida entra nela. Sobre a platitude de Proudhon, ver a miséria. Conforme Karl Marx, Miséria da Filosofia, Resposta à Filosofia da Miséria do Senhor Proudhon, 1847, São Paulo, Centauro, 2003. Até aqui, uma coisa é certa. Na troca, na circulação, temos a mercadoria, valor de uso, como preço. O fato de que ela é, além de seu preço, mercadoria e objeto da necessidade e auto-evidente, é auto-evidente. As duas determinações não entram absolutamente em relação uma com a outra, exceto na medida em que o valor de uso particular aparece como limite natural da mercadoria, e por isso põe simultaneamente o dinheiro, o seu valor de troca, como existência fora dela mesma, no dinheiro, mas só de mercadoria formal, ou só de maneira formal, desculpe. O próprio dinheiro é mercadoria, tem por substância um valor de uso. Nota de Marx, informe da edição. E o outro trabalho é posto diante do capital como valor de uso. Na circulação simples, cada uma das mercadorias pode ser considerada alternadamente, em uma ou outra determinação. Em ambos os casos, quando considerada como mercadoria enquanto tal, ela sai da circulação como objeto da necessidade e fica completamente fora da relação econômica. Na medida em que é fixada como valor de troca, dinheiro, a mercadoria tende ao mesmo amorfismo, mas permanece no interior da relação econômica. De qualquer modo, na relação de troca, circulação simples, as mercadorias só têm interesse na medida que ela tem valor de troca. Por outro lado, seu valor de troca só tem um interesse temporário, uma vez que supera a unilateralidade da utilidade, do valor de uso referido apenas ao indivíduo determinado e, por isso, imediatamente existente para ele, mas não o próprio valor de uso, pelo contrário, o põe e medeia, como valor de uso para todos os outros, etc. Entretanto, à medida que o valor de troca é fixado no dinheiro, o valor de uso se confronta com ele tão somente como caos abstrato, e precisamente pela separação de sua substância, colapsa em si mesmo e afasta-se da esfera do valor de troca simples, cujo movimento supremo é a circulação simples e cuja consumação suprema é o dinheiro. No entanto, no interior da própria esfera, a diferença existe de fato somente como uma diferença superficial, como distinção puramente formal. O próprio dinheiro, em sua máxima fixidez, é ele mesmo de novo mercadoria, e só se distingue das outras mercadorias pelo fato de que expressa o valor de troca de modo mais perfeito. Mas justamente por isso perde como moeda seu valor de troca, como determinação imanente, e devém simples valor de uso, ainda que seja valor de uso para a fixação de preço, etc., das mercadorias. As determinações ainda coincidem imediatamente e da mesma forma imediatamente divergem, onde se comportam de forma autônoma uma em relação à outra, positivamente, como na mercadoria que devém objeto de consumo, que deixa de ser momento do processo econômico, quando negativamente, como no dinheiro, ela devém loucura. A loucura, entretanto, como um momento da economia e determinante da vida política ou prática dos povos. Vimos antes, nota 15, ver página 201, que já foi lida, que não se pode afirmar que o valor de troca se realiza na circulação simples, mas isso acontece porque o valor de uso não se confronta com ele enquanto tal, enquanto determinado por ele próprio como um valor de uso, ao passo que, inversamente, o valor de uso enquanto tal não está em relação com o valor de troca, mas só devém valor de troca determinado pelo fato de que o atributo comum dos valores de uso, sem tempo de trabalho, é-lhes aplicado como padrão externo. A sua unidade
se desagrega imediatamente e sua diferença se agrega imediatamente em unidade. O que tem de ser posto agora é que o valor de uso devém valor de uso por meio do valor de troca, e que o valor de troca medeia a si mesmo por meio do valor de uso. Na circulação do dinheiro, tínhamos apenas duas formas diferentes do valor de troca, preço da mercadoria e dinheiro, ou somente valores de uso diferentes, mercadoria e mercadoria, para os quais o dinheiro, valor de troca, é simples mediação evanescente. Não havia nenhuma relação efetiva entre valor de troca e valor de uso. Por essa razão, a mercadoria, enquanto tal, sua particularidade é também um conteúdo indiferente, apenas fortuito e, em geral, imaginado, que se situa fora da relação formal econômica, ou a relação formal econômica é apenas uma forma superficial de determinação formal, fora do âmbito no qual se encontra a substância efetiva e que não se vincula à substância enquanto tal. Por isso, caso essa determinação formal enquanto tal seja conservada no dinheiro, ela se transforma às escondidas em um produto natural indiferente, um metal do qual está apagado o último vestígio de relação, seja o indivíduo, seja o intercâmbio dos indivíduos. O metal, enquanto tal, não expressa naturalmente nenhuma relação social. A forma da moeda também está nele extinta, o último sinal de vida de seu significado social. Posto como parte da relação, o valor de troca, contraposto ao próprio valor de uso, se defronta com ele, como dinheiro. Mas o dinheiro que lhe está contraposto dessa maneira não é mais dinheiro em sua determinação de dinheiro enquanto tal, mas como capital. O valor de uso ou mercadoria que se contrapõe ao capital ou valor de troca posto não é mais mercadoria tal como aparecia perante o dinheiro, cuja determinabilidade formal era tão indiferente quanto seu conteúdo, e que só se apresentava como uma substância absolutamente qualquer. Em primeiro lugar, como valor de uso para o capital, como um objeto pela troca com o qual o capital não perde sua determinação de valor, como ocorre com o dinheiro, por exemplo, ao ser trocado por uma determinada mercadoria. A única utilidade que um objeto pode ter em geral para o capital só pode ser o de conservá-lo e de aumentá-lo. Já vimos no dinheiro, como valor autonomizado enquanto tal, ou a forma universal da riqueza, que não é capaz de nenhum outro movimento que não seja o quantitativo, o de se multiplicar. Nota 16, ver páginas 150 e 201 já lidas. De acordo com seu conceito, ele é a quintessência de todos os valores de uso, mas como sempre é somente um determinado quanto de dinheiro, aqui capital. Seu limite quantitativo está em contradição com sua qualidade. Por essa razão, é de sua natureza ser constantemente impelido para além do seu próprio limite. Por isso, como riqueza desfrutável, como na época do Império Romano, por exemplo, aparece como dissipação ilimitada, dissipação que procura igualmente levar à fruição a imaginária imitabilidade, devorando saladas de pérolas, etc. Já por essa razão, para o valor que se mantém em si como valor, o aumentar coincide com o autoconservar, e ele só se conserva precisamente pelo fato de que tende continuamente para além de seu limite quantitativo, limite que contradiz sua determinação formal, sua universalidade intrínseca. O enriquecimento é assim uma finalidade em si. A atividade determinada da finalidade do capital só pode ser enriquecimento. A expansão, o aumento de si mesmo. Uma determinada soma de dinheiro, e o dinheiro sempre existe para o seu dono somente em uma quantidade determinada, está sempre presente como determinada soma de dinheiro. Isso tem de ser desenvolvido já no capítulo do dinheiro. Pode satisfazer inteiramente um consumo determinado no qual deixa justamente de ser dinheiro, mas não pode satisfazer como representante da riqueza universal. Como soma quantitativamente determinada, soma limitada, o dinheiro é tão somente representante limitado da riqueza universal, ou representante de uma riqueza limitada que não vai além do seu valor de troca. É exatamente medido nele. Por isso, ele não tem de forma alguma capacidade que deveria ter em conformidade com a totalidade das substâncias materiais da riqueza. Não é um epítome de todas as coisas. Nota 17, ver página 163, nota 151, etc. Fixado como riqueza, como forma universal da riqueza, como valor que vale como valor, o dinheiro é, portanto, o impulso permanente de continuar para além de seu limite quantitativo, processo sem fim. A sua própria validade consiste exclusivamente em que só se conserva como valor de troca diferindo do valor de uso e valendo por si à medida que se multiplica continuamente. Para os senhores economistas, é terrivelmente difícil avançar teoricamente da autoconservação do valor no capital à sua multiplicação.
isto é, a sua multiplicação em sua determinação fundamental, não só como acidente ou como resultado. Ver, por exemplo, como Stork introduz essa determinação fundamental por meio do advérbio propriamente, conforme nota 18. Em um de seus cadernos de extratos de Bruxelas, de 1845, no qual é extratado o livro de Henrik Stork, Paris, Arlaut, 1823, tomo 1, Marx resume como se segue na página 25 do caderno a exposição feita por Stork na página 154 do seu primeiro tomo. A indústria humana só é produtiva quando produz um valor suficiente para compensar os custos de produção. A bem da verdade, essa reprodução não é suficiente, ela teria de reproduzir um valor a mais. De certo que os economistas procuram incluir tal aspecto na determinação do capital como algo essencial, mas quando isso não se dá na forma brutal, de acordo com a qual o capital é determinado como aquilo que produz lucro, onde o próprio aumento do capital já está posto no lucro como forma econômica particular, só se realiza de maneira subreptícia e muito débil, como será mostrado mais tarde em uma breve sinopse de tudo o que os economistas ensinam sobre a determinação conceitual do capital. A verborragia de que ninguém aplicaria seu capital sem disso extrair algum ganho reduz-se, seja a tolice de que os bravos capitalistas permaneceriam capitalistas mesmo sem aplicar o seu capital, seja a ideia de que, dito de forma muito comezinha, a aplicação com ganho é inerente à definição do capital. Bem, nesse caso, seria preciso justamente demonstrá-lo. O dinheiro, como soma de dinheiro, é medido por sua quantidade. Esse ser medido contradiz sua determinação, que tem de ser orientada à desmedida. Tudo o que é dito aqui do dinheiro vale ainda mais para o capital, em que o dinheiro realmente se desenvolve pela primeira vez em sua determinação consumada, como valor de uso, ou como algo útil, só pode se contrapor ao capital, enquanto tal. Aquilo que o aumenta, o multiplica e por isso o conserva como capital. Segundo, em conformidade com seu conceito, o capital é dinheiro, mas dinheiro que não existe mais na forma simples de ouro e prata, nem tampouco como dinheiro em oposição à circulação, mas dinheiro na forma de todas as substâncias, mercadorias. Nesse particular, portanto, como capital não está em oposição ao valor de uso, mas existe além do dinheiro, justamente nos valores de uso. Por conseguinte, essas suas próprias substâncias são agora transitórias e não teriam valor de troca se não tivessem valor de uso, mas são substâncias que, como valores de uso, perdem seu valor e são dissolvidas pelo simples metabolismo da natureza, se não são efetivamente usadas, e desaparecem em definitivo quando são efetivamente usadas. Sob tal aspecto, o contrário do capital não pode ser de novo uma mercadoria particular, porque enquanto tal ela não constitui uma oposição ao capital, pois a substância do próprio capital é valor de uso. Não é essa ou aquela mercadoria, mas é qualquer mercadoria. A substância comum a todas as mercadorias, sob sua substância, dessa vez não como seu substrato material, determinação física, portanto, mas sua substância em comum como mercadoria, e por isso o valor de troca é a de que são trabalho objetivado. Mas só se pode falar dessa substância econômica social, dos valores de uso, da sua determinação econômica como conteúdo em contraste com sua forma, mas essa forma é valor porque é determinado quanto desse trabalho, quando se busca sua antítese. No que se refere às suas diferenças naturais, nenhuma delas impede o capital de tomar o seu lugar e fazê-la seu próprio corpo, uma vez que nenhuma exclui a determinação do valor de troca e da mercadoria. A única coisa distinta do trabalho objetivado é o trabalho não objetivado, mas ainda se objetivando. O trabalho como subjetividade, ou ainda o trabalho objetivado, como trabalho presente no espaço. Pode ser contraposto como trabalho passado ou trabalho presente no tempo. Como deve existir, como trabalho no tempo vivo, só pode existir como sujeito vivo, no qual existe como capacidade, como possibilidade,
logo como trabalhador. Por isso, o único valor de uso que pode substituir ou constituir uma antítese ao capital é o trabalho, mais precisamente, trabalho criador de valor, trabalho produtivo. Esse comentário incidental está antecipado, tem de ser primeiramente desenvolvido a seu tempo. O trabalho como mera prestação de serviço destinado à satisfação de necessidades imediatas não tem absolutamente nada a ver com o capital, uma vez que o capital não procura tal satisfação. Quando um capitalista manda cortar lenha para assar seu carneiro, não só o lenhador se relaciona com o capitalista na relação de troca simples, mas também o capitalista se relaciona com o lenhador na mesma relação. O lenhador lhe dá um seu serviço, um valor de uso que não aumenta o capital, mas no qual ele se consome. E com o capitalista se lhe dá, em troca, uma outra mercadoria sob a forma de dinheiro. O mesmo acontece com todas as prestações de serviço que os trabalhadores trocam diretamente pelo dinheiro de outras pessoas que são consumidas por essas pessoas. Isso é consumo de renda, que, enquanto tal, sempre pertence à circulação simples, não à do capital, se um dos contratantes não se contrapõe ao outro como capitalista. Tal prestação de serviço não pode entrar na categoria de trabalho produtivo. Da puta ao papa, há uma multidão dessa ralé. Mas também faz parte dela o lupen proletariado honesto e trabalhador. Por exemplo, grandes bandos de serviçais, etc., que prestam serviço nas cidades portuárias, entre outras coisas. O que representa o dinheiro só quer o serviço em virtude do seu valor de uso, que desaparece imediatamente para ele, mas o serviçal exige o dinheiro, e dado que ao que fornece o dinheiro interessa a mercadoria, e ao que fornece a mercadoria o dinheiro, eles representam perante o outro somente os dois lados da circulação simples. É claro que o serviçal, como aquele a quem interessa o dinheiro, ou seja, imediatamente, a forma universal da riqueza, procura enriquecer à custa de seu improvisado amigo, o que deixa este último um frio calculista tão mais profundamente angustiado, porque tal prestação de serviço de que agora necessita é imputável exclusivamente à sua universal fraqueza humana, mas de forma alguma é desejada por ele em sua qualidade de capitalista. Adam Smith estava fundamentalmente certo com seu trabalho produtivo e improdutivo, certo do ponto de vista da economia burguesa. O que os outros economistas alegam contra isso ou é um monte de tolices, por exemplo, Stork, Sênior, ainda mais piolento, etc., a saber que toda ação tem algum efeito, por conseguinte, confusão de produto em seus sentidos natural e econômico. Nesse sentido, um patife é também um trabalhador produtivo, uma vez que ele produz indiretamente livros sobre direito criminal. Esse raciocínio é ao menos tão correto quanto o de chamar um juiz de trabalhador produtivo, porque protege contra o roubo. Ou então os economistas modernos se converteram em tais psicofantas do burguês que pretendem convertê-lo ou convencê-lo de que lhe esfrega o cacete porque o último movimento talvez deixe sua cabeça dura, estúpida, mas disposta para o trabalho no escritório, no dia seguinte. Por isso é absolutamente justo, mas ao mesmo tempo igualmente característico, que para os economistas consequentes, os trabalhadores empregados em lojas de luxo, por exemplo, sejam trabalhadores produtivos, embora os sujeitos que consomem tais objetos sejam explicitamente fustigados como perdulários improdutivos. O fato é que esses trabalhadores são efetivamente produtivos à medida que aumentam o capital do seu patrão. São improdutivos com respeito ao resultado material do seu trabalho. Na verdade, esse trabalhador produtivo está tão interessado na merda que tem de fazer quanto o próprio capitalista que o emprega e que não dá a mínima para a porcaria. Considerado com mais precisão, entretanto, descobre-se que a definição verdadeira de um trabalhador produtivo consiste no seguinte: um ser humano que não necessita nem exige mais do que o estritamente necessário para capacitá-lo a conseguir o maior proveito possível para o seu capitalista. Tudo isso é nonsense, digressão, mas examinar mais de perto o produtivo e improdutivo.